Tá mais pra lá que tá aparecendo. Já tá aqui, né? Sim, tá ao vivo já. Eu vou sair e vou baixar o rouquinho lá, tá? Tá. Tu pode ir mais pra frente se tu quiser ainda, né? Não tem perigo de... Boa noite, Felipe, tudo bom? Aguardando aí, hoje vai ser o bate-papo com o Hernani Campelo, grande jornalista. Semana passada a gente teve um bate-papo com o Haroldo Santos, que é um jornalista mais voltado para o lado gremista, e hoje vai ser com Hernani Campelo, um jornalista também gabaritado, assim como o Haroldo, com as características mais do lado colorado. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Grande Júnior. Toda semana Portugal tá bombando, hein, Júnior? Só tem que cuidar as fotos dos amigos aí. Luiz Gustavo. Só tô aguardando o Hernani aparecer para eu colocar ele ao vivo conosco aqui. Hoje o bate-papo é mais sobre histórias do esporte, né, gente? Não somente do futebol, mas também do esporte no geral. Só aguardando o Hernani aceitar. Obrigado, Júnior. Boa noite, Hernani Campelo. Boa Satisfação noite, falar contigo. Jimmy. Boa noite, Jimmy. Uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite para a gente conversar um pouquinho do que a gente mais gosta, que é o esporte. Cara, uma satisfação enorme poder estar te convidando. Tu que vem do lado da crônica, né? Semana passada a gente teve um bate-papo muito bom com o Haroldo Santos, que é um cara mais voltado pro lado gremista, né? Já trabalhou dentro do Grêmio, mas também tem N histórias do futebol. E hoje podendo aí ter o privilégio de conversar contigo, né? Um jornalista também com histórias em vários campos e também mais voltado também pro lado colorado. Fala um pouquinho de ti, Hernani, dá uma apresentação ao pessoal que já está entrando acompanhando a gente na RS3 Consultoria. A história é longa, né? Começou de forma amadora em 88, aí fiz vestibular para jornalismo na Unicinos, comecei a faculdade em março de 89 e em maio de 89 já comecei a trabalhar na área, num jornal de surf que tinha em Porto Alegre na época, o Jornal Vertical, que foi o herdeiro da revista Costa Sul, importante revista do surf gaúcho. E aí ali comecei, né? Eu sempre fui muito inquieto e trabalhei em várias áreas do jornalismo, da imprensa, TV, rádio, jornal, revista. Logo em seguida do Jornal Vertical, fui trabalhar na Rádio Ipanema, a convite para produzir um programa de surf. E aí, em meio a isso, já tinha feito um estágio na FM Cultura, a emissora da TVE, da TV Educativa do Rio Grande do Sul, e sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, né? Faculdade, um estágio, um trabalho, e mesmo nesse início aí, trabalhava no jornal um período do dia, na rádio outro período, a faculdade à noite, e é fundamental essas várias experiências iniciais para a gente ter um conhecimento mais geral da área, que é muito ampla, né, da comunicação, e depois ir se especializando em setores mais específicos. Que também hoje em dia já não é tanto o caminho, hoje o jornalista tem que ser mais genérico, tem que saber multiplataformas e não ser tão específico em uma determinada área. Mas comecei por ali, pelo Jornal Vertical, jornal de surf e skate, que me levou inclusive a ser editor da revista Hardcore, que até hoje existe no mercado, uma das principais revistas de surf do Brasil. Fiz locução em campeonatos de surf, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, etapa de Mundial. Eu comecei a trabalhar na Ipanema e aí já tinha tido algumas experiências também com futebol, que sempre foi a minha grande paixão desde criança, na Rádio Pampa em 91, isso tudo muito misturado, várias coisas ao mesmo tempo. E aí, em 94, decidi sair da Rádio Ipanema para focar a minha carreira para o lado do futebol. E fui trabalhar no Inter, fui o primeiro assessor de imprensa do Internacional, em 1994, com o presidente Pedro Paulo Zacchia. O gerente de mídia era o Roberto Pintaúdi, que foi quem me levou. Iniciamos um trabalho embrionário de assessoria de imprensa, e aí depois rádio, jornal, Correio do Povo, Rádio Guaíba 15 anos, Rádio Eldorado em Criciúma, Rádio Difusora lá de Sara, da Grande Criciúma, Jornal O Estado em Florianópolis, assessoria de imprensa na Ubra, a parte diretiva no Esporte Clube Cruzeiro, que sempre caminhou paralelo,
sou conselheiro do Cruzeiro desde 2001, fui vice-presidente do clube por mais de 10 anos. Enfim, várias áreas, várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, jornalismo, futebol, esporte, que é o trabalho e a minha grande paixão simultaneamente. Com certeza vai ter muita coisa para a gente conversar. Agora estava lendo aqui os comentários, né? O professor Alexandre lá da faculdade falou que te acompanhava na Ipanema, as ondas do surf, né? Que era o programa que tinha. O Haroldo agora entrou, deu boa noite, Haroldo. Teu grande fã, Campelo, Jorge Eck, o professor, fala maravilhas de ti. O Jorge é uma pessoa impressionante, cara. Ele consegue assim, ó, fazer com que as pessoas se unam, com que onde ele tá sempre todo mundo sorrindo, né, cara? E quando o Jorge é um cara maravilhoso, que eu tive a dádiva de entrar na minha vida como amigo em 2015, quando eu fui trabalhar na Fundergs, na Fundação de Esportes do Estado, e é um cara fantástico, professor universitário, um homem do esporte, gestor esportivo, cara que sabe muito, e inclusive, eu já disse isso para ele várias vezes pessoalmente, faço questão de dizer em público. No ano passado eu voltei à academia, voltei à faculdade, voltei a estudar depois de 21 anos, da minha conclusão do curso de jornalismo, para estudar gestão em desporto e lazer do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E não quero mais parar de estudar, quero fazer um pós, quero fazer um mestrado. E muito da minha volta ao estudo tem a ver com o Jorge, que sempre me aconselhou para esse caminho, eu sempre ouvi muito. O Jorge é um cara muito importante nessa minha retomada dos estudos, que é fundamental. O estudo, a teoria, junto com a prática. Eu tenho a minha relação com ele. Eu tenho uma relação muito boa com todos os professores que passaram pela Sojipa. A maioria deles frequenta a minha casa. Hoje em dia o Jorge é um deles, frequenta a minha casa, frequenta o meu negócio na minha loja, né? Um cara que dá sempre um apoio muito grande. E ele, quando me convidou para fazer parte da RS3, na parte do futebol, né, cabendo para mim, para te conversar sobre esporte e futebol, eu fiquei muito feliz. E quando ele tocou no assunto comigo, né, de conversar contigo, eu já tinha passado para ele que eu tinha marcado uma live com o Haroldo. Ele falou, então fechou, cara. Tu vai fazer uma com o Haroldo e vai fazer um Campelo. Nós vamos ter daqui a pouco um pouquinho falando do Grêmio, um pouquinho falando do Inter. Sem contar nas histórias, né, Campelo, de bastidores, de vestiário, de coisas que acontecem em esportes, fora da quadra, fora do campo, que às vezes algumas são engraçadas, outras são dramáticas, mas todas são curiosas para aquelas pessoas que não têm a vivência do bastidor. Eu digo, eu joguei profissionalmente 13 anos. Eu parei de jogar cedo, né, com 29 para 30 anos, quando eu voltei do Equador, e em função também de uma lesão que eu tinha no joelho que me incomodava durante algum tempo. E eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo que a melhor coisa do esporte é antes de começar a competição, quando tu está chegando naquela hora H. Porque o que acontece nos bastidores são coisas espetaculares, né? Acompanhei bem isso, né, de forma epidérmica, real, nos tantos anos de diretor de futebol e vice-presidente do Cruzeiro, a preparação do campeonato. Acabou de entrar e entrou agora há pouco na nossa live o Ednilson, que foi um centroavante que o Cruzeiro teve no Campeonato Gaúcho de 2014, um grande cara, é rei goleador do futebol amador da região metropolitana, joga campeonatos no litoral, na Serra, em Santa Catarina, e foi nosso profissional em 2014, um rico cara, manda um abraço para ele. O Haroldinho tem uma história no rádio fantástica, né, que são as bolhas do Altair. Espero que ele tenha contado. Falou sobre isso aí na semana passada. Cara, isso aí é maravilhoso, porque o Haroldinho, eu acho que é 1986, ele era o setorista do São José na Rádio Bandeirantes, então radiodifusora. E não tinha muita notícia. E ele passou uma semana inteira falando das bolhas do zagueiro Altair, um zagueiro vigoroso, chegador que São José tinha. E ficou no anedotário do rádio, né? As bolhas do Altair. E eu estava falando ali da importância da teoria com a prática, é exatamente o que tu fizeste, tu é um exemplo disso, Jimmy. Fosse jogador profissional, jogou na Seleção Brasileira Sub-17, é um jogador de seleção brasileira, e depois que parasse de jogar profissionalmente, foi buscar a parte teórica para aliar o conhecimento prático à teoria, que é fundamental. Quando eu estava dentro de campo, e logo depois que eu parei, eu fui trabalhar com comissão técnica, ainda por ser novo quando eu parei, eu trabalhei com 4 anos com categoria de base na Esporte Sul, né, que é do Paulo Tigarribia, e depois eu fui convidado a trabalhar no profissional, trabalhei 2 gauchão, trabalhei um catarinense, mas eu vi que pela minha idade muito nova, os jogadores às vezes, eu comentava isso com o Haroldo semana passada, os jogadores às vezes não me tratavam como a pessoa da comissão em si, como quase um atleta por ter a idade parecida com a deles. Eu falei, eu preciso me especializar, eu preciso ter algum plus a mais. Aí que eu fui procurar a faculdade.
Eu estava fazendo de uma maneira muito devagar a faculdade, por estar viajando muito. Aí resolvi me afastar do futebol, terminar a graduação. Graças a Deus consegui ano passado na Faculdade de Sojipa, uma instituição que eu tenho um carinho muito grande. E agora estou aos poucos voltando ao mercado, estou dentro da Federação Gaúcha de Futsal, né, cuidando do feminino, mas daqui a pouco eu estou voltando para o futebol de campo de novo. Campelo, me diga uma Muito coisa. importante isso, eu lembro de ti quando tu fosse para uma barca furadíssima, lá em Rio Grande, no Rio Grandense de Rio Grande, que hoje está organizado, está voltando ao futebol profissional, saúdo a volta do Guri Teimoso, mas naquele ano que vocês foram, o treinador era o Armando de Cessares, eu lembro que tu fosse para jogar uma segundona, isso é início dos anos 2000, no Rio Grandense de Rio Grande. Isso foi em 2000. Para ter uma ideia, ali foi o primeiro clube do Armando como profissional. O Armando só tinha trabalhado Exatamente. na base e foi para lá. Campelo, olha como são as escolhas da vida. Aquele ano 2000, eu estava fazendo a pré-temporada no Caxias, né? E eu estava prestes a assinar o contrato no Caxias, treinador o Tite. E o Armando me liga, vem para o Rio Grandense, que é meu primeiro clube. Foi eu, foi o Adilson, foi o Lúcio, foi um monte de gente. Falei, não vou deixar o Armando na mão. E aqui no Caxias eu não sei o que vai acontecer. O Caxias foi campeão gaúcho, cara. E eu tava no grupo e fui jogar a segundona com o Armando, cara. Eu lembro Mas é uma experiência maravilhosa, uma experiência maravilhosa, cara. Grande Caxias de 2000, transmiti os 2 jogos da final, o primeiro foi 3-0 em Caxias, o segundo jogo 0-0, Caxias campeão dentro do Estádio Olímpico, um domingo à tarde. Era um bom time, treinado pelo Tite. Tinha o Tite, TI no meio-campo, junto com o Ivair, o jogador que eu conhecia de Santa Catarina, do tempo que eu militei lá na imprensa esportiva. Ele jogava na Chapecoense, eu era repórter setorista do Criciúma, e teve vários enfrentamentos naquela época, Criciúma e Chapecoense. Mas são as escolhas, né? Talvez naquele momento pudesse. Hoje, né, fácil avaliar. O difícil é decidir na hora. E as escolhas têm que ser. Nos levam a algum caminho. O que eu pensei naquela vez, Campelo, desculpa te interromper, assim. O Armando já me conhecia, né? Eu ia para um clube que estava remontando um projeto para voltar ao esporte profissional, que era o Rio Grandense. E, de alguma maneira, os caras tinham ideia de subir. O Itaugani também estava ajudando ali, de Camacó estava ajudando lá o Armando. Eu pensei, aqui no Caxias, dificilmente o Caxias vai ser campeão, ou vai fazer alguma coisa boa. Eu vou estar aqui no grupo, eu não vou jogar. Quando o Armando me liga, eu falei, sem problema. E por incrível que pareça, o salário não tinha muita diferença. Porque eu chegava no Rio Grandense como jogador do Grêmio, trazido pelo Armando, e no Caxias eu chegava como mais um. Então, no Rio Grandense eu ganhava um salário pro Rio Grandense bom, e no Caxias eu ia ganhar um salário razoável. Então, em termos de dinheiro, não teve diferença. A minha escolha, a opção foi por jogar. E aí eu fui lá para Rio Grande, o Caxias foi campeão e eu fiquei 6 meses lá em Rio Grande, e depois retornei para Porto Alegre. É uma bela praça esportiva, Rio Grande, grandes times formados em Rio Grande, desde antigamente. O goleador do Campeonato Gaúcho, nos anos 60, teve um ano que foi o Nico, goleador histórico do Rio Grandense, hoje cronista esportivo, ainda ligado ao Rio Grandense, comentarista esportivo das rádios lá de Rio Grande. Rio Grandense, o São Paulo, cidade que já formou grandes jogadores. Chinesinho, né, um dos grandes craques da história do Internacional e do Palmeiras, foi formado lá também no Rio Grandense, creio que no Rio Grandense, Chinesinho, que depois veio para o Inter, foi campeão várias vezes no time da máquina do Teté dos anos 50, com Chinesinho, Bodinho, Larry, Luizinho e companhia, foi para o Palmeiras e depois foi para a Itália. Morou muitos anos, jogou na Juventus de Turim, uma carreira maravilhosa de um atleta revelado em Rio Grande. Depois, anos 70, teve o Toquinho, ponteiro direito, enfim, uma cidade que sempre revelou grandes jogadores e grandes times, né? Quem não lembra do São Paulo de 1979 e 1980? Teve um domingo à tarde, Jimmy, que o Flamengo de Zico e companhia foi jogar no Aldo da Puzo, a linha do parque. E o São Paulo, com casa cheia, jogando o Campeonato Brasileiro, empatou o jogo em 0-0. Antes do jogo, reza a lenda, os caras batiam na parede, no vestiário, porque o vestiário do Flamengo era do outro lado da parede. Porque nós vamos matar eles hoje aqui. E, claro, para fazer um cenário, né? O treinador do São Paulo era o grande Ernesto da Rosa Guedes, uma figuraça do futebol gaúcho, grande time do São Paulo de 79 e 80. Para te ter uma ideia, pegando essa linha lá de Rio Grande,
no ano que, naquele 2000 ali, que eu estava no Rio Grandense, o famoso Guri Teimoso, por incrível que pareça, né, um baita de um estádio, né, um estádio enorme, né, ainda bem que estão tentando voltar agora, porque é um absurdo um estádio daqueles ali tá parado, né, se eu não me engano é maior que o estádio, é maior que o Alto da Puz, se eu não me engano. Sim, é o maior estádio da cidade, o Colosso do Trevo foi inaugurado em 1985, quando o Rio Grandense jogou a primeira divisão. O clube está reestruturado, vem se reestruturando desde o ano passado, com um belo projeto, alavancado por torcedores mesmo do clube, mas muito organizados, um trabalho de marketing muito legal, com as redes sociais muito fortes, com venda de produtos. O ano passado começou com categorias de base, com futebol feminino, e esse ano volta a jogar profissionalmente na terceira divisão. Vi aí, Jimmy, é impressionante, hein, a tua audiência, que espetáculo. Entrou também o presidente da Federação de Futsal, o Ivan. Pô, quero dizer, não tenho assim uma relação muito próxima com o presidente da federação, mas estou torcendo muito por esse trabalho e estou muito entusiasmado depois de anos com a possibilidade de retomada da grandeza do futsal gaúcho. Porque o futsal gaúcho continua muito forte no cenário nacional, com 3 grandes equipes, a CBF, a Soeva, Atlântico de Erechim, mas a força que tinha em décadas passadas no estado se perdeu um pouco, né? A pujança dos campeonatos estaduais, quem é da minha geração não esquece do Metropolitano, do Campeonato Citadino de Porto Alegre, noites homéricas, fantásticas no ginásio do Rosário. Eu lembro de clássico Grenal, Jimmy, nos anos 80, tu tinha que chegar 2 horas antes para entrar no ginásio. 1 hora antes, lotava, fechavam os portões. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E fiquei sabendo agora, há poucos dias, que esse ano será retomado o Campeonato Citadino de Porto Alegre pela Federação Gaúcha de Futebol. Eu estou muito feliz e entusiasmado com essa iniciativa aí. Quem sabe, né, ver o estrelado de volta às canchas, nosso querido Cruzeiro. Lembro de um Grecruz no ginásio do Rosário, Jimmy. O Grêmio era uma máquina. 1986 ou 7, tá? Eu não sei o ano, mas sei a data. 14 de julho, porque é o aniversário do Cruzeiro. O Grêmio tinha uma máquina de futsal: Barata, Dante, Morruga, Branco e Ortiz. Para mim, o maior quinteto de um time que eu vi jogar até hoje, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Barata, Dante, Morruga, Branco e Ortiz. O Cruzeiro, time humilde, com um abnegado cruzeirista de treinador, time amador, foi lá e ganhou do Grêmio 2-1, e era a noite do aniversário do Cruzeiro, 14 de julho. Os cruzeiristas, que eram minoria, obviamente, no ginásio, saíram enlouquecidamente em festa. E o futsal de Porto Alegre tem times os jogadores que a gente não esquece, né? A época do Metropolitano, do Cidadino, com Grampec, Pombal, Nonoai, Teresópolis, Tristezense, Intergrêmio, Leopoldina Juvenil, Teresópolis e Cruzeiro. Talvez tenha esquecido de algum outro clube, mas enfim, eram 10, 12 times do campeonato. Hoje à tarde ainda aqui peguei em mãos uma tabela do Campeonato Citadino de 1986, Taça Cidade de Porto Alegre. Eram 10 equipes. Que coisa maravilhosa. Tomara que a gente volte a esse tempo. Para te ter uma ideia, Campelo, como é que aconteceu, por exemplo, a minha chegada de Eduardo Fagundes, que também cuida do feminino na federação, houve uma mudança no comando da federação, né? De repente o futsal gaúcho hoje, tanto masculino como feminino, está um pouco aqui no sul quebrado, que tem a federação e tem a liga, né? O antigo presidente teve alguns problemas, foi montada a liga, e aí a CBF, por exemplo, está jogando na liga. A gente está tentando trazer para a federação de novo. Mas daí o presidente Ivan convidou eu e o Eduardo a gente trabalhar com o feminino. Me escuta, Campelo? Te escuto, tá dando uns pequenos cortes, mas te ouço. Tá. Para a gente trabalhar com o feminino, a gente pediu carta branca para mudar o calendário, para fazer várias competições, ele autorizou. Então a gente quer transformar o futsal feminino também numa potência, porque nós temos Celemaster, nós temos a Mauge como as 2 maiores equipes do estado, mas não temos equipes que enfrentem elas. A gente quer montar esse ano uma série ouro feminino que vai ser em outubro com 16 equipes. E o masculino vai ter o Citadino, vai ter a série ouro, vai ter a série prata. O pessoal do masculino está se movimentando muito bem para, como tu falaste, fazer de novo o futsal gaúcho crescer dentro do estado, porque fora do estado ele é muito respeitado. A gente tem que dar uma organizada aqui dentro da nossa aldeia. Campelo, tu falaste do Cruzeirinho, do futsal, e vamos voltar um pouco para o campo, né? Esporte Clube Cruzeiro. Esporte Clube Cruzeiro. Carinhosamente chamado de Cruzeirinho. Né? O maior Cruzeiro de todos.
Ano passado a gente teve a alegria de ver o Cruzeirense sendo campeão sub-17 com o Leandro Nunes, né? Jogamos junto muitos anos como treinador. Como é bom ver equipes do interior ou equipes não sendo Grêmio e Inter ganhando competições de categorias de base, né? Eu acho que deveria ter um aporte maior, a gente sabe que é complicado. O Cruzeirinho tem histórias. O Cruzeirinho deveria ser hoje, por exemplo, junto com o São José, as equipes daqui da volta de Porto Alegre. Eu torço muito para o Cruzeirinho voltar a ser o que o Cruzeirinho era há alguns anos atrás. Torço de verdade mesmo, de coração, porque o fato de ter saído da Protásio Alves lá para Cachoeirinha deve ter tido seus motivos, mas eu ainda considero o Cruzeirinho uma equipe de Porto Alegre. Entende? Da Zona Norte de Porto Alegre, seria muito bom que voltasse com tudo, né? O foco hoje do clube, o ano passado e esse ano, é terminar o estádio. O estádio está sendo utilizado já desde o ano passado, mas precisavam muitas obras de acabamento, que estão sendo feitas, inclusive durante a pandemia, os trabalhos não pararam. No final do ano, o estádio será liberado em quase que 70% da sua capacidade, e não só a questão da capacidade, né? A questão da infraestrutura do estádio, de vestiários, de área de imprensa, de sanitários para público, bares, acessos, toda uma questão necessária hoje para ter as liberações dos órgãos competentes e fiscalizadores. Inclusive, hoje e nesses próximos dias está sendo finalizada a bilheteria do estádio de frente para a Avenida Ari Rosa. Foram finalizados os banheiros do setor social e o estádio estará liberado para quase 10 mil pessoas até o final do ano. E aí, no ano que vem, sim, o Cruzeiro poderá voltar a focar as suas atenções exclusivamente ao futebol para ter um time competitivo e buscar o acesso novamente, que é o lugar e é o caminho e é o lugar do Cruzeiro estar, no mínimo, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. É um grande clube, tem uma história fantástica, maravilhosa. Hoje estamos completando 10 anos da vitória de 2-1 contra o Lajadense no Estrelão, era feriado, 3 de junho de 2010, o Cruzeiro ganhou e arrancou na frente no quadrangular final da segunda ano daquele ano, e daqui a uns dias, dia 16, o Cruzeiro completa 10 anos do acesso. Está na segunda divisão, caiu o ano passado, coisas do futebol acontecem, precisa se reestruturar, um clube não cai por acaso, precisa se organizar, está se organizando com o comando do presidente Dirceu, com o trabalho incansável do Cláudio Lempec, do Gerson, do Cleverson Fraga, da diretoria, o apoio dos conselheiros, e o Cruzeiro vai terminar o estádio, vai seguir focando na categoria juvenil e vai, o ano que vem, dar plenas atenções ao futebol. Sobre o juvenil, preciso dizer, Leandro Nunes, que foi nosso atleta em 2010, jogador fundamental no acesso, capitão da equipe, é um grande cara, o cara que se preparou, está estudando para ser técnico de futebol e foi uma grata revelação do Cruzeiro. Já considero ele um treinador já preparado, porque ele assumiu o time juvenil do Cruzeiro no segundo semestre de 2018, fez um trabalho praticamente de seleção de atletas, um trabalho piloto no segundo semestre de 2018, e em 2019 começou o trabalho em fevereiro. Em novembro, final de outubro, início de novembro, levantava a taça de campeão gaúcho juvenil, eliminando o Brasil de Pelotas, eliminando o Internacional e ganhando o título em casa com mais de 2.000 pessoas no estádio do Cruzeiro em Cachoeirinha, que foi algo incrível, de emocionar inclusive os velhos cruzeiristas, porque mostra que o Cruzeiro, quando menos se imagina, ele se reinventa, se reorganiza e ressurge com mais força. E eu tenho certeza que dessa gurizada, que praticamente a maioria absoluta está no clube, vinculada aí no grupo principal para esse ano e outros nas categorias de base, vai dar muito resultado para o Cruzeiro. Saiu apenas um titular do time que foi negociado para o Grêmio Porto Alegrense. Eu vejo da mesma maneira que eu gostaria de ver o Cruzeiro de novo, né, na elite futebol gaúcho, né, eu também tenho muita vontade de ver também o Leandro com essa oportunidade ali dentro do clube. Eu vejo que o Leandro foi campeão sub-17, campeão gaúcho sub-17. Há anos atrás o Ricardo Cobalcini, antes tipo o Inter, foi campeão gaúcho com Juventude, foi campeão gaúcho com Caxias até chegar no Internacional. Hoje está no Pelota, mas o Ricardo Cobalcini a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas teve que ganhar para ter oportunidade. O Leandrinho ganhou e tenho certeza, se ele tiver uma oportunidade, categoria mais acima, ou dentro do projeto do próprio Clube Cruzeiro, vai se tornar assim um treinador com nome aqui no estado, porque ele tem vontade de trabalhar, além de ser uma pessoa maravilhosa. Sobre o estádio do Cruzeirinho, o meu compadre mora ali do lado, naquele condomínio que tem, então vira e mexe eu estou passando por aqueles lados ali, e cada vez que eu vou lá tem alguma coisa nova, tem alguma movimentação nova, fico muito feliz por isso daí.
É um trabalho caro, né, custoso, difícil para um clube de poucos recursos, mas que não parou desde a retomada desse trabalho logo depois do fatídico rebaixamento. E aquelas coisas do futebol, né, Jimmy? O Cruzeiro precisava de uma vitória, o jogador mais profissional do elenco, mais dedicado, melhor jogador da equipe, provavelmente também, foi bater um pênalti aos 40 do segundo tempo e desperdiçou, né? Mas coisas do futebol. E não dá para culpar o pênalti, né? Tem todo um histórico por trás e não é o pênalti que justifica, que explica o rebaixamento. Mas aí, logo em seguida disso, isso foi em março de 2018, foi retomada com força total a obra dentro das condições do clube. E o estádio estará a plenos no ano que vem, e aí o clube vai poder focar 100% no futebol para voltar para a primeira divisão. Mas eu ainda quero ver o Cruzeiro também de volta no basquete e no futsal. Duas modalidades que o Cruzeiro foi muito grande, tem 12 títulos estaduais de basquete, foi bicampeão gaúcho de futsal, o primeiro bicampeão estadual seguido, e quero ver a volta do Cruzeiro. Quem sabe o Cruzeiro no futsal novamente uma parceria com a FUSCA, com a Associação Futsal de Cachoeirinha, que disputou o campeonato da Série Ouro há poucos anos, foi campeão da Série Prata em 2011, se não me falha a memória, jogou a Série Ouro, e quero ver a volta do Cruzeiro, sim, do basquete. O último ano foi 2008, eu montei um trabalho junto com o Pitu, nosso querido amigo Pitu de treinador, eu era o gestor do projeto, montamos uma equipe, também com muitas dificuldades de recursos, mas conseguimos jogar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Gaúcho. Perdemos na semifinal para o Bira, que era time da Liga Nacional, clube extremamente organizado, profissional, era o representante gaúcho da Liga naquele ano. E então desejo esses retornos aí em breve também, quem sabe. Não, com certeza, sendo planejado, vai acontecer. Voltando um pouco ali a Rio Grande, eu estava me lembrando daquela história, a gente estava falando do estádio do Rio Grandense. Nós inauguramos os refletores do estádio naquele ano, em 2000, contra o Grêmio. O Grêmio de Antônio Lopes ali, nós jogamos um jogo contra o Grêmio lá para inaugurar os refletores, e na outra semana jogamos contra o Grêmio no Olímpico, num sábado pela manhã, um amistoso. Eu me lembro que era o Antônio Lopes treinador, que quando nós entramos em campo, ali no Rio Grandense nós tínhamos Flávio Leonetti, nós tínhamos Nelson, nós tinha gente assim que gostava de uma confusão dentro de campo. E quando nós entramos em campo no Olímpico, porque lá em Rio Grande o Grêmio levou o time misto, mas no Olímpico era o time titular, com o Amato, com o Astrada, aquele pessoal da OSL. É isso, OSL, né? SL, alguma coisa assim. ISL, exatamente, ISL. Isso aí, exato. Quando nós entramos em campo um abraço ali, fala. Tem uma turma grande aí mandando mensagem. Quero mandar um abraço para o Carlos Salomão, grande Salomão, o Discípulos de Raul, um grupo fantástico de colorados. Mandar um abraço para o Anderson, para toda a rapaziada, faz um trabalho social fantástico. Em dezembro eu tive o prazer de ir lá na festa de Natal das crianças carentes, promovida pelo Discípulos de Raul, no bairro Maitá, lá na Vila Farrapos, para ser mais preciso, na zona norte de Porto Alegre. Mandar um grande abraço para o Anderson. Está dizendo aqui, ó, queremos live com o Campelo. É só marcar, Anderson. Agora eu me rendi às lives, graças ao time. Jorge. É o Jorge. O Jorge também. Que convenceu. Mandar um abraço para Simone Moraes, que é mãe de um atleta campeão gaúcho juvenil, importante jogador na conquista do título do Cruzeiro ano passado, jogador vinculado ao Estrelado, que ainda vai dar muitas alegrias ao futebol do Cruzeiro e a família, ele, enfim, um guri muito focado e muito bom de bola. E mandar um abraço para o Jefferson, que diz o seguinte aqui, ó, defendi o glorioso Cruzeiro e o Hernani estava sempre na torcida, tem meu respeito. Valeu, Jefferson, muito obrigado. Esses apoios, assim, né, Nani, que às vezes a gente vê, até numa live, numa simples live, pessoas que falam e lembram. Na semana passada eu estava conversando com o Haroldo Santos e nós falamos do Canoas naquele último ano, quando foi rebaixado, que eu assumi como treinador dos últimos 4 jogos. Alguma pessoa entrou e falou, né, eu lembro, Jimmy, né, daqueles últimos 4 jogos e no último que nós fomos rebaixados, contra São Luís Juí, os jogadores não jogaram porque estava sem salário. E agora, por exemplo, tu falando dessa parte do Cruzeirinho, aí entra outra pessoa, já fala de ti daquela época, que lembra, pessoas que lembram da história que a gente tentou e fez no passado, lutando por algum propósito, por algum objetivo, né? Independente de ter alcançado o objetivo ou não, dá para notar que a entrega do trabalho é feita de uma maneira respeitosa, por isso que o pessoal te respeita e te admira tanto, né, cara?
Cara, a gente tem que fazer, eu acho que, principalmente com duas. Claro que um trabalho ele tem diversas ferramentas importantes, mas eu considero duas fundamentais. Fundamentais. O amor e o profissionalismo para fazer aquilo que tu estás te determinando a fazer. Existe uma grande questão aí no futebol moderno da profissionalização, né? E claro que aí eu não estou me referindo à Inter, Grêmio, aos grandes clubes do futebol brasileiro, estou me referindo mais a este outro futebol do Cruzeiro, do Grêmio Bagé, do São Paulo de Rio Grande, do Quixadá lá do Ceará, enfim. Tem uma grande discussão sempre, é profissionalizar ou não profissionalizar. Aí tem gente que critica, porque o diretor é amador. Eu nunca fui remunerado no Cruzeiro, então tu poderia dizer que fosse amador no Cruzeiro. Não, eu sempre encarei como um trabalho, e não apenas eu. Os pares de diretoria, que muitos estão lá até hoje, sempre encararam como um trabalho, com compromisso, com responsabilidade. Então tem que ter profissionalismo. Para ter profissionalismo tem que ter compromisso, responsabilidade, conhecimento, estudo, preparação. E outra coisa que é fundamental é o amor, né? Sem amor, tu não consegue nada. Tu não consegue vencer nada na vida se tu não te entregar a mais do que o outro. Tu tem que dar 102%, porque 100% todo mundo dá. Tu tem que lutar em dobro. E isso é fundamental em qualquer atividade profissional, seja como diretor de futebol, como radialista, como assessor de imprensa, como locutor num campeonato, seja qualquer das várias áreas que eu já atuei e atuo posso atuar eventualmente. Tem que ter amor, entrega absoluta. E aí, cara, eu sou um cara que eu tenho que agradecer, e agradeço muito isso, porque eu tive o dom, né, e a dádiva, e a felicidade, e a sorte de conseguir focar a minha vida profissional em algo que eu amo, em algo que realmente eu faço por amor. Claro que eu preciso trabalhar, preciso fundamentalmente do rendimento, mas eu faço por amor, eu amo o que eu faço. E isso muitas pessoas não conseguem, né? Às vezes por falta de oportunidade, às vezes por necessidade, e deve ser muito difícil. Eu tive essa sorte, essa dádiva, e agradeço isso a Deus diariamente, porque realmente é uma dádiva, e o amor é fundamental para vencer em qualquer área da vida. O Jorge está perguntando qual foi a equipe do interior que mais te encheu os olhos. Puta, tem várias, né? Das que eu vi jogar, obviamente, para poder encher os olhos, né? O Inter de Santa Maria de 81 era um timaço com o meio-campo, era Hélio Oliveira, Robson e Gerson, os dois irmãos Cinturião. O Robson depois veio para o Grêmio, o Gerson veio para o Inter. Inclusive jogaram Grenal um contra o outro, né? Os dois irmãos lá de Santa Maria. O Hélio professor não, que é treinador agora não. Não. Esse é o Hélio Vieira, era zagueiro, grande zagueiro do Brasil de Pelotas. É o Hélio Oliveira, volante. Batia pouco. Exato. Nessa época, o Inter Santa Maria teve também o Valdo, meio-campista, que era um jogador já com alguma idade a mais. Não era veterano ainda, mas já era rodado, porque ele tinha sido campeão da Libertadores da América em 77 pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Jogador muito ligado ao Novo Hamburgo, mora em Novo Hamburgo hoje. Ex-jogador Valdo era um cracaço de bola. E aí no ataque o Inter Santa Maria tinha o Francisco na ponta direita, que antes jogou no Grêmio, vindo de São Borja, jogou no Grêmio em 79, 80. O Ney, centroavante, e o Toninho na ponta esquerda. Esse time era fantástico. O Ney, falecido tragicamente, no período que eu morei em Criciúma, trabalhei lá na imprensa esportiva entre 95 e 99. Nesse período, o Ney foi morto num confronto com a polícia lá em Criciúma, no meio de uma tarde, um dia muito triste, uma cena muito triste mesmo, de um cara que foi um atleta profissional e um grande jogador do interior. Esse time era muito bom, o Inter Santa Maria. Falamos do São Paulo de 79 e 80, o time do Ernesto Guedes era muito bom time, jogou o Campeonato Brasileiro, o Inter Santa Maria também. Tem um jogo histórico desse Inter Santa Maria que ganhou do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Aí tem o Brasil de 84 e 85, que teve o Hélio Vieira, tinha o Silva, zagueiro, o Bira, centroavante, que não é o Bira do Inter, o Júnior Brasília, ponteiro direito, que fez um golaço contra o Flamengo no Bento Freitas, Flamengo desse timaço de Andrade, Adílio, Zico e companhia. Sim. Era um grande time, esse time, o Jorge Batata, lateral esquerdo, Valdoir, lateral direito, vamos ver se eu consigo escalar. Valdoir, Silva... Nesse ano o Brasil ficou em quarto ou quinto, né, no Campeonato Brasileiro, Terceiro no Brasil. Era um grande time, o João Luiz era o goleiro, Valdoir, Silva, Hélio Vieira e o lateral esquerdo Jorge Batata. O meio campo tinha o Andrezinho com a 10, o Lívio com a 8,
Não consigo lembrar do número 5. Era o grande Doraci, falecido recentemente, que jogou no Cruzeiro em 77, na inauguração do Estrelão. Doraci, Lívio e Andrezinho. Júnior Brasília, Bira e Zezinho, mais ou menos isso, um baita time do Brasil. Terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de 85. Já tinha feito um grande Brasileirão em 84, inclusive eliminou o Internacional, num grupo em que tinha Inter, Flamengo, Portuguesa e Brasil. Se classificaram Flamengo e Brasil, o Inter foi eliminado. O Brasil ganhou, inclusive, lá em Pelotas. Aí no outro ano, 85, o Brasil chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, e aí aquelas coisas do futebol, né, Jimmy? A CBF, na época, a semifinal era Brasil e Bangu. Por mais absurdo para as novas gerações que isso possa parecer, o Bangu do Rio. Aí a CBF proibiu o Brasil de jogar em Pelotas. O jogo foi no Olímpico. Vieram 150, 200 ônibus de Pelotas, torcida Chavante invadiu a capital, estádio Olímpico com 40 mil pessoas torcendo para o Brasil, muitos pelotenses de Porto Alegre. Lembro que eu fui nesse jogo com meu pai, que era pelotense, não era torcedor do Brasil, era torcedor do Pelotas, mas não era muito ligado até ao futebol de Pelotas, ele era mais colorado mesmo, mas fomos no jogo, no Estádio Olímpico. O meu tio, inclusive, o irmão do meu pai, foi presidente do Grêmio Esportivo Brasil lá no final da década de 50, e foi um grande jogo. O Brasil perdeu de 1-0 e perdeu a vaga na final lá no Maracanã. Um Bangu que tinha Marinho, tinha Ado, enfim. Esse time era muito bom. Mas tem outros, né? O Caxias, campeão gaúcho de 2000, era um grande time. O Juventude de 99 era um grande time. Juventude, que tinha um suporte financeiro muito forte da Parmalat. Era um time realmente forte, aquele de Juventude de 99, campeão da Copa do Brasil, dentro do Maracanã contra o Botafogo. O futebol do interior sempre montou bons times, assim, em épocas, né? Conforme a época. Mas outras fortes escalações. O Esportivo de Bento de 79 era um timaço, que tinha o Lambari, tinha o Paulo Matos um pouquinho depois, tinha o Raquete na lateral esquerda, o Daio na zaga, que depois veio para o Internacional, Toninho Frozo e Toninho Ferreto no meio campo. A zaga era Daio e o goleiro era o Jânio no gol. Daio e José, a dupla de zaga, e o Raquete na lateral esquerda. Era um grande time do Esportivo de 79. Enfim, alguns dos grandes times do interior aí, que sempre com mudança de um time, de uma cidade para outra, mas sempre monta boas equipes ao longo dos anos. O presidente Ivan aqui da federação está informando que o Cruzeirinho volta esse ano no futsal e vai jogar o Cidadino de Porto Alegre, tá? Informação terá o meu apoio. Se isso se confirmar, pode ter certeza que terá meu apoio epidérmico. Estarei junto lá trabalhando, ajudando na medida do possível que eu precisar ajudar a realizar essa iniciativa. Terá o meu total apoio, não apenas de falar, mas de ir lá e arregaçar as mangas e ajudar um pouquinho. Sei que os jogos do Citadino devem ser no ginásio do Sesc, é muito legal, porque seria uma volta do Cruzeiro a Protásio, de alguma forma, então acho bacana sim. Se isso for concretizado, terá o meu apoio com toda certeza. Quero mandar um abraço aqui a Bárbara Macedo, querida colega, que trabalha na assessoria de imprensa do futebol feminino do Inter, muito legal participação aí. O Sandro do futsal, do blog do futsal, o cara que acompanha muito o futsal gaúcho. É bem legal essa participação aí do pessoal. Eu tive lá, agora tu falaste no Internacional do Feminino ali da Bárbara, eu tive lá agora antes da pandemia, final de fevereiro, eu tive uma semana acompanhando os treinamentos do Maurício, né, para ver como um estágio ali com ele, né. Que bom que o futebol feminino ele está sendo visto de uma forma mais profissional, tanto pelo Internacional como pelo Grêmio. Eu acho que isso daí é um mercado que está crescendo muito rápido, e ainda bem que a dupla Grenal enxergou isso daí. Hoje no Internacional nós temos o Maurício, que é um cara capacitadíssimo, um baita de um treinador, reconhecido pelo futebol feminino em vários países no mundo. E no Grêmio nós temos, o Grêmio trouxe agora um diretor de futebol, um cara espetacular que estava trabalhando no Pelotas, né, no masculino, agora veio pro Grêmio para cuidar do feminino. Quer dizer, o Grêmio também deu um plus a mais. Enfim, vejo com os olhos muito alegres essa crescente do futebol feminino. Falando dos clubes do interior, essa profissionalização aí, é importante a profissionalização, trazer profissionais capacitados para esse gerenciamento, e o Maurício realmente é um cara diferenciado, um grande cara, um grande treinador. A Duda, como gerente do futebol feminino do Inter, faz um trabalho incansável, e ela tem a prática e tem a teoria, que a gente tanto tem falado aqui na nossa live, Jimmy. E, inclusive, hoje ou nos últimos dias,
Marco Aurélio Cunha deixou de ser o gerente de futebol feminino da CBF. Ele que foi muito ligado ao São Paulo Futebol Clube, estava trabalhando na CBF no futebol feminino. Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, exatamente. E surge, inclusive, como especulação o nome da Duda. Não sei se tem, não conversei com a Duda do meio da tarde para agora, pode não ter nada de real nisso, mas é um grande nome, porque é uma profissional capacitada e ligada ao futebol feminino, uma mulher para gerenciar o futebol feminino do Brasil. Se vier a ser, será muito legal. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Bruno Fagundes, grande Brunão da camisa 12, nossa querida camisa 12, a mais antiga torcida organizada do Rio Grande do Sul. E em torcida organizada não tem só vagabundo, como gostam de dizer alguns por aí. Tem muita gente boa, muita gente correta e fazem trabalhos fantásticos de solidariedade. Inclusive agora na pandemia, a camisa 12, os discípulos de Raul, a Superfico, as demais organizadas, e falo do Inter porque acompanho mais de perto, estão fazendo um trabalho de solidariedade fantástico. E gostaria que as pessoas que gostam de abrir microfones por aí para dizer que em torcida organizada só tem vagabundo, noticiassem essas ações lindas que as organizadas estão fazendo. Mas daí não vão fazer, né, Campelo? Não vão fazer porque só olham um lado da moeda. Essa indignação também é minha por N coisas que saem na imprensa esportiva, mas fazer o quê? É impossível tu falar do futebol feminino do Inter e não falar da Duda. Uma coisa está linkada à outra. Na história do futebol feminino do Internacional está linkada à Duda. E o Grêmio lá agora com a contratação do Álvaro, eu acho que vai dar um plus muito grande dentro do cenário nacional. Voltando a falar dos clubes do interior, ali que tu estava falando, tu falou muito do Brasil de Pelotas. Cara, eu tenho um respeito por esse clube, eu não sei se um dia eu vou conseguir trabalhar nele, espero que sim. Eu tenho respeito muito grande pela tradição e pela história desse clube. E eu, como atleta, passei por duas situações contra o Brasil de Pelotas. Em 95, naquele banguzinho, na época do banguzinho do Grêmio, o Filipão me convocou para jogar um jogo lá em Pelotas contra o Brasil, e eu iria sair jogando na lateral direita. Nós chegamos em Pelotas, vou voltar rapidinho, nós chegamos em Pelotas no sábado, e no domingo de manhã, na pré-eleição, o Filipão mudou. Ele iniciou o jogo com o André Vieira e eu ia ficar no banco. E depois da pré-eleição, ele me chamou e falou bem assim, Guri, vem cá, quando a gente chegar no estádio e entrar em campo, tu vai entender o porquê que tu não vai sair jogando, que seria teu primeiro jogo pelo gauchão. Tu vai ficar olhando. Eu pensei comigo, o que ele tá falando, né, cara? Pô, tô pronto, tô louco pra jogar. Campelo, quando eu cheguei no Bento Freitas e que eu me fardei, e que o Grêmio entrou, nós entramos em campo primeiro, o Grêmio entrou em campo primeiro e nós entramos pra Casa Mata do ladinho. E dali a pouco entrou o Brasil e a charanga começou do outro lado, e começou aquela gritaria. Eu me arrepiei toda, a minha perna não parava de tremer. Eu olhava pro Filipão, ele botou a cabeça para frente assim, olhou para mim e falou, eu te disse. Eu falei, olha, quase que eu beijei ele agradecendo, sabe? Obrigado, que eu não queria nem entrar naquele jogo. E na minha saída do Grêmio... Então, eu tenho duas histórias de todo... Tenho duas histórias de torcedor... Em 98. É fantástico aquilo lá, né? Eu tenho duas histórias de torcedor muito legais no Bento Freitas. Uma, muito tempo atrás, eu fui de torcida organizada, fui da FUCO, da Fiel Força Unida Colorada. Tenho muito orgulho disso, inclusive. E nós fomos num jogo lá que... E só que a relação era boa, né? Então a gente comeu um arroz com galinha antes do jogo na sede da Garra Chavante, que é a charanga do Brasil, né? Troço impressionante, né? Uma loucura, né? Mas um troço impressionante. Histórias incríveis dessa torcida e dessa relação, né? De torcida organizada, de conseguir chegar em alguns lugares e ser bem recebido. Outra foi recente, o Cruzeiro ia jogar e estrear, eu acho, no Campeonato Gaúcho, lá em Pelotas contra o Brasil. Eu estava na praia, no litoral sul, e aí combinei com a minha esposa. Ela deve estar assistindo, vai ficar brava com a história, mas é real, tem que contar. Combinei com ela, ó, nós vamos sair daqui mais cedo da praia e vamos a Pelotas para ver o jogo. E aí depois a gente segue para Porto Alegre. Beleza. Chegamos na frente do estádio, quando ela viu aquela muvuca armada, e eu com a minha camisa azul e branco do Cruzeiro, né? Galo, né? Sem botar por baixo. Quando ela viu a confusão armada, aquela massa rubro-negra chegando, churrasquinho, cervejada colando na frente do estádio, ela amarelou, me deixa no shopping, que depois tu me pega, você deixar ela no shopping de Pelotas, que recém tinha sido inaugurado, inclusive. Amarelou. Grande Brasil, grande clube, grande torcida, está terminando de forma fantástica o novo Bento Freitas, o estádio está ficando lindo. No ano passado ou retrasado, com a gestão do nosso querido amigo Armando de Cessartes, que agora está no Ceará, lá em Fortaleza, o Armando remontou as categorias de base do Brasil de Pelotas, que já estão dando frutos.
inclusive com jogadores já negociados, inclusive aqui para o Grêmio Porto Alegrense. Teve um jogador no Internacional que agora retornou para o Brasil, tem um outro que veio do Brasil para o Internacional mais jovem, dando frutos de negociação e de jogadores no elenco principal. O Brasil tem que focar na categoria de base. Pelotas é um celeiro, Brasil é o time, que me perdoem os áureos cerulhos, de maior torcida em Pelotas, e tem que focar em revelar jogadores, porque vai crescer muito focando nas categorias de base. Quero aqui mandar um abraço para o Alexandre, que fala que me acompanha desde o tempo da Ipanema, e na época do Surf About eu terminava o programa assim, Jimmy. O Surf About nas ondas da Ipanema, e o resto, rema na beirinha. Que espetáculo! Haroldo, para te pegar esse gancho aí do Brasil, nesse jogo, terminou 1-1. Nós saímos ganhando de 1-0 no primeiro tempo, gol do Nildo, e no segundo tempo, faltando uns 5 minutos para acabar o jogo, o Jeverton, pelo Brasil de Pelotas, empatou. Eu dei graças a Deus que empatou o jogo. Os caras estavam tocando fogo no carro do vice-presidente do Brasil do lado de fora e gritavam: vocês não vão sair daqui. Cara, eu tava com 17 anos, não tinha completado 18 ainda, eu tava apavorado. E na minha saída do Grêmio, o meu último jogo pelo Grêmio, aí não foi jogando, eu tava só no banco, o professor Evaristo Macedo me chamou também para ficar no banco em 98, no jogo do Gauchão. Vou completar banco. Sabe aquele jogo que tu já não tá meio assim? Eu já tava para sair sendo emprestado pelo Grêmio. E eu pensei, não vai acontecer nada. O jogo aí não. Vou ali para ir. Cara, quando eu entrei de novo e sentei no banco e olhei pro lado da esquerda, assim, na geral do Olímpico, saudoso Olímpico, cara, era um mar vermelho. A Chavante tinha invadido o Olímpico, tinha quase mais gente que torcida do Grêmio. O que essa torcida faz por esse clube, por essa instituição, é uma coisa que quem conhece se arrepia e quem não conhece se arrepia mais ainda. Por isso que eu torço muito também para o Brasil se manter. Eu acho que o Brasil ainda não deve subir para uma Série A, porque daí fica muito caro. Ele tem que se manter na Série B mais uns 2, 3 anos, para aí sim começar a pensar em algo maior dentro do futebol nacional. Mas essa é a característica dos clubes do sul do estado, né? Não só do Brasil, o Pelotas tem uma torcida grande, fiel, fanática, parceira do clube, que cobra muito, às vezes é ruim para o jogador, para o ambiente, às vezes se excede, como em vários clubes maiores também, mas são torcidas muito apaixonadas e numerosas, que participam do clube. Pelotas, São Paulo de Rio Grande, a dupla lá de Bagé, não é fácil jogar em Bagé, e em Bagé o pessoal ama os clubes da cidade, participa, claro, é uma cidade menor, tem 2 clubes, uma polarização muito grande. Santa Maria sempre teve uma torcida muito forte do Internacional, tomara que o Inter consiga se organizar, se estruturar para dar condições para que dentro de campo o time tenha equipes competitivas e consiga voltar ao cenário forte gaúcho e brasileiro, porque também tem uma torcida muito forte lá em Santa Maria. É a característica, né, da metade sul, de clubes históricos com perdão da redundância, com grandes histórias, com vitórias, com conquistas, histórias centenárias e com torcidas que realmente acompanham o clube. Falar assim em histórias do futebol, né? Hoje, agora há pouco, mais cedo na Rádio Colorado, eu estava entrevistando o Michel Neves, campeão do mundo pelo Inter, campeão da América em 2006. Um grande cara, um cara que eu aprendi a ter um carinho muito grande, uma amizade que eu fiz aí no futebol já de alguns anos. O Michel hoje mora em Torres, está se preparando para ser treinador de futebol, já treinou o Grêmio Bagé, inclusive. Terminou agora uma das licenças da CBF de treinador. E o Michel contou uma história hoje que eu não conhecia. Então, eu vou contar aqui para o teu público, para o nosso público. O Gabiru levou um par de chuteira para o Mundial do Japão em 2006. E num dos treinamentos, arrebentou a chuteira e não tinha a chuteira do Gabiru. Aí um dos jogadores, que eu acho que foi o Luiz Adriano, que o Michel falou, emprestou um par de chuteira que tinha levado um a mais. Só que o par de chuteira, meu camarada, era 2 números maior do que o pé do Gabiru. O Gabiru entrou em campo contra o Barcelona com uma chuteira 2 números maior e fez um gol, cara. Olha que coisa louca isso. Campeão, essas histórias, assim, sabe? Que de repente tem pessoas que escutam e dizem, não é verdade. Eu acredito que isso aí é verdade, porque eu já passei por situações parecidas com essas aí, não numa grandeza do Mundial, onde o Inter foi campeão do mundo, mas já passei por situações assim, ó. O meu compadre aqui, o Márcio, ele está te fazendo uma pergunta sobre o Novo Hamburgo de 2017.
né? Se o título de 2017 fez mal para o Novo Hamburgo, que depois dali, através do grande Beto, né? Tive o prazer de jogar com o Beto em 2 clubes, no Brusque de Santa Catarina e no São Luís de Juí. Jogamos com o Armando Desessardes como treinador, jogamos no São Luís de Juí em 2001, Gauchão 2001. E o Márcio aqui, meu compadre, está perguntando se o título fez mal para o Novo Hamburgo, sendo que depois dali o Novo Hamburgo começou a despencar ou então ter uma decadência muito grande. Primeiro dizer que o Beto, eu fiz alguns grandes amigos, né, no futebol aí do ano 2000 para cá. O Beto foi um deles. Cara, o Beto, o Paulo Henrique Marques, o Armando, a gente trabalhou todos juntos na Ubra, no saudoso Esporte Clube Ubra. Fizemos uma amizade muito grande. Cara maravilhoso. Depois ajudei a vinda do Beto para ser treinador do Cruzeiro. O Beto Campos, hoje ainda estava olhando nos meus arquivos, que eu tenho organizado o material aqui em casa. Ficou 1 ano e meio quase dirigindo o Cruzeiro, coisa rara, ali entre 2012 e 2013. E cara, um cara maravilhoso, umas coisas assim que a gente não consegue explicar, mas enfim. O outro que foi uma morte prematura, um craque do futebol gaúcho na parte de gestão, o Alceu Bordion, um dos grandes responsáveis pelas grandes campanhas do 15 de Campo Bom, 2002, 2003, 2005, vice-campeão gaúcho. Hoje, inclusive, ontem fez aniversário a final de 2002, Inter e 15 de Campo Bom, que o 15 foi vice-campeão, depois foi em 2013 e 2005, o Alceu Bordion era gerente de futebol, depois foi trabalhar no Criciúma, e um belo dia sentado à mesa, trabalhando, faleceu. Trabalhei com o Alceu no 15, né, Quando o Grêmio me emprestou pro 15, em 98, treinador e Tom Fritzen, né, André Barato, preparador físico, era o Alceu, era o supervisor, e eu fiquei ali, foram 8 meses no 15, né, eu tenho um filho que tem 21 anos, que é de Campo Bom, que é daquela época, e eu fiz uma amizade com o Alceu muito longa, porque assim, eu fui para outros lugares, eu fui jogar em São Paulo, no Comercial de Ribeirão Preto, com o Alceu me indicando, sabe, quando eu fiquei sabendo da morte dele, também foi uma coisa, da mesma forma que eu fiquei triste quando fiquei sabendo do Beto Campos, que era um cara, o Beto Campos me salvou, rapidinho, Haroldo, só para pegar o gostinho, o Beto Campos me salvou lá em Juí, nós fomos fazer um jogo contra o Veranópolis, segunda rodada do Gauchão de 2001, eu entrei em campo com o Armando, treinador, e fui expulso, em questão de 2 minutos, fui expulso, e nós estávamos com um jogador a menos, e o Beto empatou o jogo para nós de pênalti, e depois do jogo, naquela época, a torcida dava uma caixa de cerveja Colônia, e eu peguei aquela caixa de cerveja e levei no quarto do Beto. Falei, toma, Beto, a minha caixa é tua, tu salvaste a minha vida. Eu ia apanhar hoje até não querer mais. Grande Beto Campos. Os caras assim maravilhosos que passaram na nossa vida e que eu aprendi muito com esses caras aí. Não vou fugir da pergunta. Acho que não, o título não pode fazer mal para ninguém. Se o Novo Hamburgo não conseguiu ter uma visibilidade maior ou fazer daquele título uma alavanca para um crescimento maior do clube como um todo, é uma outra situação. Mas não é culpa do título, né? O título não tem culpa de nada. O título é um momento sublime, mágico. Daqui a 100 anos, os Dimes e Campelos da vida vão estar contando história e vão lembrar do Novo Hamburgo de 2017, não do Novo Hamburgo de 2011, do Novo Hamburgo de 83. Não, vão lembrar do Novo Hamburgo de 2017, porque ficou na história. Campeão gaúcho, com o Rafael Dias de preparador físico, com o Beto de treinador. Então não fez mal, não. O título nunca faz mal. Nunca faz mal. Falar sem um outro grande cara, que é até meu vizinho, mora aqui perto, André Barates, preparador físico, também figura. Depois ajudei a levar para trabalhar no Cruzeiro. O Iton Fritzen mora em Ipanema, um cara que eu trabalhei muito próximo dele em 1994, no Internacional. Um cara que lá atrás, eu era um guri, aprendi muito com ele, professor Iton, uma sumidade, né, do futebol gaúcho, foi um grande preparador físico e grandes nomes. E aqui agora vejo a entrada da Cristiane Ritz. A Cris Ritz entrou na nossa live. Cristiane Ritz foi uma das grandes atletas da equipe de atletismo da Ubra, nesse período maravilhoso do Esporte Clube Ubra, na década passada. Terminou, né, o Esporte Clube Ubra em março de 2009, quando foi encerrada a atividade, e começou lá no final dos anos 90. E teve um forte time de atletismo, uma equipe de atletismo, com o professor Marco De Lázari de treinador, antes o Pedrão, outros treinadores, e muitos atletas extremamente competentes, e tanto que a Ubra chegou a ser a terceira melhor equipe de atletismo do Brasil. E eu fiz a cobertura de vários troféus
várias edições do Troféu Brasil em São Paulo, também no Rio de Janeiro, viajava com a equipe, com a Cris e com os demais atletas, e um grande trabalho. O atletismo é um esporte também maravilhoso, um esporte que sempre pensei e falei isso, deveria ter uma atenção maior dos órgãos públicos, especialmente, porque é uma modalidade de baixo custo e talvez seja a mais democrática para se fazer em trabalhos sociais em regiões periféricas das cidades, para unir o esporte com o trabalho social, que é tão importante. O esporte pode ser e deve ser, e no meu entendimento talvez a mais importante ferramenta de inclusão social. E o atletismo talvez seja o esporte mais adaptado para isso. Muito feliz aí pela audiência. A gente já está chegando no final, infelizmente o tempo voa. Vou te fazer uma pergunta que eu vou te deixar numa situação complicada, mas uma pergunta que eu tenho que fazer, já que tu falaste da Ubra no geral. Como que uma potência esportiva como a Ubra termina? Duas situações ou nenhuma das duas? Má administração ou mau caratismo? Ou nenhuma delas? Então, talvez as duas. Mandar um abraço para o Lucas Pisato, meu irmão, meu querido irmão de coração, que mora lá em São José dos Campos, está nos acompanhando. Esse conhece a minha história desde sempre. Foi má gestão, né? Má gestão geral, não no Esporte Clube Ubra, mas que acabou refletindo também no Esporte Clube Ubra. Má gestão. Sem gestão, não se chega a lugar nenhum. Tá, foste bem, saiu bem da... Eu tenho por esse caminho também. Eu acho que às vezes tem muita gente que leva para o lado do mau caratismo, da falcatrua. Eu acho que o esporte de alto rendimento, ele é também um negócio. E se o negócio não é bem gerido, e ainda mais tratando de uma universidade, vai acabar afetando aquela parte dele também. Campelo, gente, eu tenho que mandar um abraço aqui, ó. Vai. Uma série de abraços aqui, ó. O João Roberto Goulart, grande João, conosco aqui. O mago das imagens, fotógrafo Ricardo Duarte, um dos mais gigantes fotógrafos do Rio Grande do Sul, conosco. Cara, uma audiência muito legal. Muito obrigado por esse convite, viu, Jimmy? Muito bacana mesmo. Nossa. Cara, histórias que a gente tem para falar. Foi o mesmo exemplo que eu dei semana passada do Haroldo. 1 hora foi pouco, e agora 1 hora contigo está sendo pouco também. A gente podia ficar debatendo e contando histórias. Faltaram N histórias para a gente falar. Uma pena, não sei se dá tempo rapidinho tu contar a história na viagem. Tu, o Jorge e o Marcelinho, filho do Tarciso. O Jorge falou que foi rindo o carro inteiro. O Marcelinho falou que dava dor nos carrinhos, que tanto que ele ria e tu não parava de contar a história. Dá uma delas aí rapidinho para nós. Contar duas rapidinho, mandar um abraço para o Anderson Cabelo, grande Cabelo, mago das imagens aí conosco também. Fomos, né, de carro, os dois na frente e eu atrás contando história, daqui até Cruzal. Não, Santo Ângelo acho que fomos. Aí... Acho que caiu o sinal ou caiu o Campelo, vamos ver. Vamos ver se ele volta. Pô, agora que ele ia contar a história mais engraçada de todas. Devia ter começado a live com a história engraçada. Tá me escutando, Campelo? Me escuta? E quando a gente chega em Espumoso para almoçar, entro no restaurante o garçom que eu nunca tinha ido na minha vida, o garçom olha para mim e diz, tu é o Hernani Campelo, né? Bom, aí eu fiquei grande, né? Olhei para o lado, para o Marcelo, para os olhos. Aí comecei a conversar com o garçom, aí daqui a pouco o garçom foi contar a história do tio Rui para os dois. Bom, eu não queria mais nada, né? Confirmou a história. Tu vem a ser parente do doutor Rui, que faleceu na rampa do Beira-Rio, né? Eu digo sim, venho a ser. Aí, bom, seguimos viagem. Aí comecei a contar a história do Guarani de Cruz Alta, que contratou o Mazzaropi de goleiro, montou um grande time. Acho que no início dos anos 90, não lembro agora aqui a data, mas enfim, eu tinha o Valduino, o Mazzaropi no gol, um baita time. Fez um grande campeonato gaúcho. Isso é início dos anos 90. E aí eles dizendo que não, que o Mazzaropi nunca jogou no Guarani. Eu digo, mas como eu lembro? E aí eles começaram a me irritar, né? E aí de noite nós fomos jantar e eles vieram com a história de que o Mazzaropi nunca tinha jogado no Guarani de Cruz Alta. Peguei o meu telefone e fui ligar para o Mazzaropi. Isso já era quase 11 horas da noite. E quando eu estou ligando para o Mazzaropi, acaba a bateria, rapaz. Eu queria enlouquecer. Eu não consegui botar o Mazzaropi para falar com eles. E o Mazzaropi jogou no Guarani de Cruz Alta. Mas eu não sei se ele ia te atender às 11 da noite, hein? Velho Maza não gosta de que ligue para ele muito tarde, não.
Mas eu não aguentava mais o Jorge e o Marcelinho. O Marcelinho tem outra história boa. Marcelo Souza, filho do Tarcísio, meu querido amigo, nosso colega na Fundeb. A gente tem 20 segundos. 20 segundos e vai acabar, Campelo. Marcelinho jogava no Cruzeiro, era um rápido ponteiro direito. Foi trocado por 50 bolas para um time do Paraguai. O Cruzeiro numa naba, precisava de bola para treinar. Lá foi o Marcelinho e vieram as bolas. Campelo, muito obrigado, meu velho. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus aí.